Bom dia aos irmãos que estão presentes, os irmãos que ainda verão essa reunião de oração. Hoje, dia 7 de julho de 2026. Nós vamos iniciar orando e crendo que o Senhor está no meio de nós, né? Senhor, muito obrigada por essa manhã que a sua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas. Por essa manhã que o teu amor está sendo derramado sobre nós, a sua graça, Deus, que é melhor que a vida. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para te servir. Muito obrigada, porque o Senhor só não nos escolheu para ser bênção, mas para nos tornar bênção. Essa é a grande diferença, Deus. Então, que todos nós aqui tenhamos nessa manhã esse coração de se tornar bênção, e não somente ser uma bênção. Para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que estão necessitando que chegue até nós, porque é assim o Senhor faz. Quando o Senhor tem um propósito, mesmo que eu não conheça, mas o Senhor faz chegar até mim, até nós. Então, Senhor, tudo vem do Senhor e tudo retorna para o Senhor mesmo, e isso é maravilhoso. É tudo sobre o Senhor e não sobre nós. Nós só somos trabalhadores na sua seara, nós só somos participantes, nós só somos agentes do Senhor, Pai, nessa terra. E nós te louvamos, te agradecemos mais um dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Amados, eu queria que nós começássemos só lendo o primeiro versículozinho de que eu quero que a gente esteja meditando nessa manhã e orando nesse sentido. O nosso texto está em 2 Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 e 4. E eu vou colocar aqui para eu ler, para ficar mais fácil. Visto como o seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipante da natureza divina. E a palavra do Senhor está repleta de falar que Leila, nós por somos favor, coparticipantes. repita, Leila, por favor, repita a passagem bíblica. 2 Pedro, Hum, capítulo 1, versículo hum, 3 e 4. obrigado. Ok. E com isso eu quero que a gente esteja orando agora, para que o Senhor nos revele esse propósito, né, de sermos coparticipantes, de participar da obra do Senhor que ele fez. O propósito do Senhor, quando ele fala para Abraão, ser tu uma bênção, não é somente para o Abraão ser bênção para aquele povo, né? Era para ele se tornar uma bênção. Então, eu quero que nós estejamos orando agora, e eu vou pedir à Alissa, se ela puder, para estar orando para nós agora, para que nós não somente sejamos uma bênção, mas que nós tornemos bênção para o outro. Alissa, você pode dar um Vocês sinalzinho conseguem me aí? ouvir? Vocês me Sim, ouvem? Tá joia. sim. Vamos orar então. Querido Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, pela bênção de todos os dias estarmos conectados com o Senhor, pelo privilégio de orar ao Senhor. E nesse momento, junto com os meus irmãos aqui,
Eu oro, Senhor, para que o Senhor faça de nós bênção. Que nós, Senhor, com os nossos talentos, dons, com os nossos recursos, com o nosso tempo, com o nosso conhecimento, todos os presentes que o Senhor nos deu nessa vida, que possamos ser bênção na vida do outro. E que de quebra, Senhor, como sempre acontece, o Senhor nos abençoa. À medida que nós abençoamos, o Senhor nos abençoa. Então, nos dê, Senhor, a partir de mim mesmo, um coração generoso, um coração dadivoso, que se alegra, Senhor, em ser bênção, em ter a boca, Senhor, cheia de bênçãos para abençoar, as mãos sempre cheias para distribuir, um coração sempre aquecido, Senhor, para aquecer outros corações. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nas nossas mazelas, de mim, Senhor, dos meus pecados e mesquinhices, Senhor. Perdoa, purifica o meu coração, Senhor. E me prepara, Senhor, para ser bênção na vida de todos aqueles que me rodeiam e talvez aqueles que também eu nunca vou conhecer pessoalmente, Senhor, mas que a gente seja bênção através das nossas orações, ações, serviço, investimento financeiro, em todas as áreas, Senhor, que o Senhor nos colocar. Nos ajuda nisso, em nome de Jesus. Amém. Minha filha, Amém. Amém. É isso Benção. aí. Deus te abençoe. E pensando nisso, gente, nesse, não somente ser bênção, mas tornar bênção, eu trago à memória a vida dos missionários que estão distante, né? Nós somos missionários aqui, tanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? Aqui, ó, Leila. Os missionários aqui, ó. Guys, say Ó, hi. ó, A Mica ali atrás. Are we learning English? Eles estão trabalhando, só porque você falou de missões, né? Eles estão construindo um sistema aqui para Jocum. que legal, olha aí, estão se tornando bênção, não somente sendo bênçãos. É isso, é sobre isso. Nós não somos só missionários aqui onde nós estamos, mas principalmente aqueles que deixam tudo, né? Que abrem mão de tudo e que o Senhor fala ao coração. A Micaela com essa barriga já grande, olha onde ela está nesse momento, né? Então, é maravilhoso isso quando a gente ouve um chamado específico, não que nós não fomos chamados, né? Chamados todos nós fomos. Então, é, esses que estão fora, como o Tiagão, como o Leandro, como o Zezé na Mongólia, enfim. Pastor Alain, o senhor que é um missionário que já foi para terras tão distantes, eu gostaria que o senhor orasse em favor dos missionários nessa manhã. Com toda a alegria do meu coração. Ó Senhor, querido Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos adotou nele, Criador do céu e da terra, soberano Deus, Rei das nações, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai dos espíritos. Ó Senhor, que privilégio que nós temos de estarmos na tua presença nesta manhã, juntos como um grupo que está buscando, concordando, orando, buscando estar constantemente na tua presença em oração, todos os dias. Que privilégio, Senhor. Que ideia boa que o Senhor nos deu, as condições de estarmos aqui orando ao Senhor. Que alegria no coração, que desejo gostoso que o Senhor coloca no nosso coração, esse anelo por estarmos na tua presença juntos. E em concordância, em unidade, o Senhor nos ouve,
porque somos um na tua presença, em unidade, em amor. E nesta hora, Senhor, visita, visita os missionários. Esse povo que, com todos os seus defeitos, pecados, mazelas, dificuldades, defeitos, o Senhor escolheu por tua soberana vontade e bondade. E o Senhor colocou a muitos de nós, que somos crentes em Jesus, num, 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 num cômodo diferente daqueles que são os que vão nas igrejas somente nos domingos. Então, Senhor, capacita, visita, ajuda, Senhor, nas confissões, nos arrependimentos, no andar com o Senhor, no buscar a tua presença, na meditação, na disciplina, na ordem, na generosidade, por que não, como disse a Alissa, todos nós, como missionários, devemos ser generosos e não somente receber, mas é melhor dar do que receber. Particularmente te agradeço muito, porque nesse exato momento, Dudu, a Alissa, a Micaela, daqui uns dias o Raulzinho irão estar juntos, estarão juntos ali na Suíça, na França, a própria Mica e o Raul na Croácia, visitando ela nesse estado grávida, mas o Senhor abriu as portas, cada um sendo missionário e mostrando e gastando os seus dias nisso. Ó Senhor, visita os missionários com a unção do teu Espírito, e que nós, missionários de coração, que tem muitos aqui na Vide que já são missionários de coração, talvez nunca foram para as nações, para outro lugar diferente de Uberlândia, mas são também. Visita-nos e dá-nos a saúde espiritual necessária para, de fato, darmos testemunho de verdadeiros missionários, dignos de adorarem o teu nome, de te louvarem, de estarem na linha de frente, como disse o Rick Joyner. Obrigado, Pai. Abençoe, então, todos os missionários das igrejas locais, da Jocum, da Missão Amém, da UEC, enfim, de todas as missões espalhadas pelo mundo. Abençoe a todos, por favor. Eu te peço, agradecido desde já, em nome de Jesus. Amém. 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 Vou ter que mudar um pouquinho aqui, porque tem outra luz aqui atrás de mim. Cirlei, está aparecendo outra luz aqui. Ai, agora acho que melhorou, né? Éder, meu querido irmão e pastor, você pode orar? Consigo daqui a alguns minutinhos. Talvez é o tempo de você explicar aí. Vou subir o Ah, ok. elevador agora. Ok. Então vamos lá. Pensando nessa linha, nesse rumo, nessa direção, assim como os missionários são bênçãos, se tornaram bênçãos para as nações, eu queria que nós orássemos agora pelos profissionais da área da saúde, por exemplo, né? Os médicos, os professores. Gente, pensa o quanto os professores abençoam, né? A nossa vida, os médicos também, cuidando da nossa saúde. Fico pensando no pastor Alain, o quanto vai ser abençoador para ele agora poder voltar a ver de forma mais nítida, né? E não só médicos, professores, mas todos os profissionais que, de uma certa forma, traz bênção para a nossa vida, né?
E é sobre isso, Éder, que eu gostaria que você estivesse orando agora. Você assim que você puder, Amém, isso, vai falando aí. amém. Tô quase aqui na cara do gol. Bom dia, Cris. E é interessante, Leila, você falar isso, porque semana passada eu estava numa escola e, e o coordenador geral lá estava me explicando como tem sido difícil para os professores nessa era. A carga tem sido muito mais pesada, os afastamentos são muito mais frequentes. É um tempo difícil. Os pais querem delegar para os professores a educação completa dos filhos, né? Chega lá de qualquer jeito. Os pais se tornaram ignorantes, não entendem mais, não querem saber, qualquer coisa quer processar a escola. Enfim, é um tempo muito desafiador para quem está ali lidando com crianças, com alunos, com adolescentes. E sim, a oração não é só sobre eles, mas você me fez lembrar, né? Vamos orar nesse momento. Eles de fato precisam do favor de Deus. Amém. Amém. Oremos. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos despertou para orarmos por diversos motivos. E nesse momento nós oramos por pessoas que nos servem nas diversas profissões. Talvez o Senhor colocou no coração da Leila de citar professores, eu vivi essa realidade com professores, e talvez uma manhã para orarmos pelos professores, porque é um desafio muito grande. Nesse momento que eu estava conversando, esse coordenador falava: olha, agora o professor tem que fazer 5 provas. É uma prova substitutiva, uma prova para quem tem alguma limitação, é a prova normal e mais outras, e depois tem que corrigir isso tudo. E isso gera muito afastamento, burnout. É um desafio enorme que nós vivemos de ter que lidar com alunos que não respeitam e que o pai também não chega lá e fala: você tem que respeitar o professor. Deus, tenha misericórdia, Pai, dessas pessoas que instruem. Também estava falando com minha filha esses dias: se você não estudar e não souber ler, e aí? Você não sabe ler, não consegue, não aprende nada, não consegue absorver um conhecimento, você tem interesse em uma coisa, mas você não consegue porque você não aprendeu a ler. É fundamental, essas pessoas são fundamentais, que instruem desde a infância, desde criancinha, até o doutorado, pós-doutorado. Deus, conceda graça, ajude, Pai. Traga ânimo, sim. Ajude as lideranças também, para que tenham sabedoria em ajustar a rotina de trabalho, as atividades, muitas vezes até usar tecnologia para ajudar, para facilitar um pouco. Mas Espírito Santo de Deus, acima de tudo isso, eu peço que o Senhor traga ao coração dos professores propósito, o porquê eles estão ali. Como esses dias eu conduzi a oração e não me lembro quem citou: primeiro lugar, revela-te a eles, que eles te conheçam, que eles se convertam, que eles saibam que há o caminho, que existe o caminho. E é para aqueles que se converteram, Pai, que eles tenham um senso de propósito, porque nós estamos aqui nessa terra não é para ter uma vida fácil, não é para que as coisas sejam simples, mas para que a gente cumpra o propósito. E que propósito maravilhoso é esse? De instruir, de ensinar as pessoas sim, a ler, a escrever, a aprender ciências, mas nessa jornada conhecer o autor e o criador de todas as coisas. Ajude, Pai, para que no dia mau eles se voltem para o Senhor e não para remédios, que eles busquem em primeiro lugar o Senhor, como Alan sempre disse, né? Seu filho ficou doente, primeira coisa é remédio ou buscar o Senhor, ou orar. Que os professores busquem o Senhor, busquem refúgio no Senhor, alegria, ânimo, propósito, sempre no Senhor em primeiro lugar, ó Pai. Que o Senhor os ajude a ser sal e luz nessa terra, ser bênção para esses adolescentes que tanto carecem, essas crianças que aos 11 anos já estão fazendo coisas que a gente nem imagina. Em nome de Jesus, Pai, visita os professores nessa manhã, concedendo graça, dando direção e trazendo amor. Amor por essas vidas com as quais eles lidam diariamente, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém, Amém. Éder. Amém. Valeu demais. Amém.
É sobre isso, irmãos, nessa manhã que eu gostaria que a gente meditasse, não só nessas orações, mas nessa questão de sermos co-participantes da obra do Senhor, né? Não somente sendo uma bênção, mas nos tornando bênçãos na vida das pessoas, né? E eu quero ver se a Danila, ela consegue orar. Ela não mora aqui, eu sei que não é de Uberlândia, né? Mas sempre está conosco, eu vejo aqui o nome dela. Não sei se ela consegue orar. Se conseguir, vai dando um sinal aí, Danila. Se não conseguir, eu vou chamar aqui alguém para conduzir essa oração. Danila não deve poder. Kátia, minha irmã querida, você consegue orar? Bom dia, Leila, consigo. Bom dia. Nessa perspectiva, Kátia, eu queria que você orasse pelos enfermos, né? Pelas pessoas que estão doentes, não somente os enfermos da vida, né? Mas quando eu penso que estar em um hospital é uma realidade, gente, tão dolorosa, né? Eu que nesse ano passei com a minha mãe, né, por duas fases tão difíceis, todas duas de 15 dias mais ou menos. E é uma realidade assim que você pensa assim, puxa vida, onde eu estou nesse mundo envolvido só com as minhas bênçãos que o Senhor nos dá e retendo, né? E não nos tornando bênçãos, né, na vida das pessoas. Então, eu queria que nós orássemos, não só por aqueles que a gente conhece, por aqueles que estão na nossa lista, né, para orar, mas visitasse hospitais. Já parou para pensar no manicômio? Senhor da glória. Éder falando aí da questão da escola, Bruna trouxe para nós também conversando, Éder, não é só crianças, não, adolescentes, não. É universitário, já são pessoas de mais de 25 anos, e o pai vai lá para tirar satisfação com o professor universitário, gente. O que é isso? Né? E é sobre isso. Então, Kátia, que você esteja orando nesse sentido. Amém. Senhor Jesus, graças te dou, Senhor, pelo teu grande amor, a tua bondade, a tua misericórdia que nos alcançou nesse dia, Jesus. Muito obrigada. Senhor, em comunhão com os meus irmãos, eu quero apresentar, Senhor, essa lista, Deus eterno, de pessoas, ó Pai, que pediram oração por enfermidade, Jesus. Muitos enfermos, Senhor, na carne, na alma, Jesus, na mente. Senhor, nós apresentamos todos ao Senhor nessa manhã, Jesus, clamando ao Senhor, Pai, que os visite, Jesus, com a tua cura, com a tua restauração. O Senhor venha restaurando, Senhor, o corpo físico, as emoções, Jesus, sarando a mente. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós sabemos, ó Pai, que tudo vem do Senhor para nós, ó Pai. Por isso nós pedimos ao Senhor nessa manhã, Pai, o socorro do Senhor, Pai, sobre cada um que está enfermo, Jesus. Como a Leila falou, Senhor, nós não temos nem dimensão, Senhor. Quantas pessoas, ó Pai, estão em hospitais agora, Jesus, em leito de enfermidade, sofrendo, mas pedimos ao Senhor também, Pai, por essas pessoas que nós nem conhecemos, Senhor, que estão enfermas, que estão sofrendo dores, Pai, no corpo. Senhor, que o Senhor as alcance, Jesus, nessa hora, afofando o leito da enfermidade, Jesus. Senhor, quantas pessoas, ó Pai, têm sofrido, Senhor, na saúde mental, Jesus. Senhor, nas clínicas, ó Pai, que recebem essas pessoas, ó Pai, como a Leila falou, Senhor, nos CAPs, ó Pai. Senhor, que o Senhor as visite também, Senhor, e que o Senhor as liberte, Senhor. Entra com a tua libertação, Jesus, trazendo essa libertação, essa cura, essa restauração sobre essas pessoas, ó Pai. Só quem convive, Jesus, com uma pessoa que tem um problema, Senhor, de saúde mental, sabe, Pai, o sofrimento que é para a pessoa, para a família, Jesus. Então, que o Senhor alcance, Senhor. Traz cura, Senhor. O Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que liberta. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Pai. Nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor visite nessa manhã com a tua bondade, com a tua misericórdia, Pai. E nós te louvamos, ó Pai, porque nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor, Pai.
quando estamos bem de saúde, nós temos o Senhor quando estamos enfermos, um Deus que nós podemos confiar, Senhor, que traz consolo, que traz esperança para o nosso coração. E nós te louvamos, ó Pai, nessa manhã, por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 É sobre isso, gente. Nessa manhã que o Espírito Santo venha incomodar mesmo, como ontem foi falado também, né, lá na igreja, que a gente seja, que os nossos eus não estejam falando tão alto dentro de nós, que a gente não se torne uma bênção, né? A gente acha que só ser só receber a bênção, né? Mas para a gente tornar sim essa bênção. E ainda há tempo para a gente ainda fazer uma oração. Eu quero ver se vamos ver aqui quem sempre está orando e quem não sempre está orando, né? Lorena, você consegue orar, Lorena, com a gente nessa manhã? Bom dia, Leila. Consigo sim. Bom dia. Eu quero que você ore para que todos nós tenhamos a revelação do Senhor, para que nós não somente sejamos recebedores da semente do Senhor, porque a palavra de Deus fala que Ele dá a semente, mas Ele nos dá a semente para que a gente semeie. Então, não somente receber semente para achar que o nosso celeiro está cheio de semente, né? Mas que a gente receba a semente dele e seja fiel na semeadura, para que a gente semeie mesmo, em todo o tempo, em todos os lugares, nós estejamos semeando o quê? Aquilo que o Senhor nos dá, que é a palavra dele, né? O Senhor veio não somente para dizer que ele é pão, mas que ele, como pão, ele alimenta também. E eu queria que você orasse nesse sentido, que a gente entendesse esse propósito do Senhor em nos dar semente e não fazer como o povo no deserto, né? Pegar o maná e querer guardar. Muitos pegaram e o maná apodreceu. E as sementes que o Senhor nos dá não pode apodrecer. Nós precisamos semear. E é nesse sentido que eu quero que você ore, Lorena. Ok. Meu querido Pai amado, nessa manhã, venho através dessa oração, Senhor, para que o Senhor se revele a cada um de nós. Senhor, te pedimos um coração disposto a semear, disposto a partilhar aquilo que o Senhor divide já com cada um de nós. Coloco, Senhor, o coração de todos nós da oração aqui, na tua presença, com muita humildade, Jesus, para que a gente tenha essa sensibilidade de plantar aquilo que o Senhor nos deu, de saber a hora certa, de espalhar as suas sementes pelo mundo. Reconheço, Senhor, que tudo que temos vem de ti, Senhor. O ar que respiramos é o nosso alimento. Tudo que temos e somos vem de ti. E que possamos, Jesus, lembrar disso por todos os dias. Tu és a fonte da nossa provisão, Senhor. E o Senhor vai prover sempre. Que a gente tenha essa intenção no nosso coração, Pai. Que por onde a gente passar, que a gente leve um pouquinho de ti e que a gente deixe lá tudo que temos, Senhor, de todo o coração. Que a gente deixe um pouco do nosso tempo, um pouco da sabedoria que temos, que a gente deixe os nossos recursos, né? Que a gente deixe um coração disposto a dividir, Senhor, aquilo que o Senhor nos deste neste mundo. Revela-te, Senhor, da forma mais profunda conosco, para que possamos ser parecidos com o Senhor minimamente que seja. Abre os nossos olhos, Paizinho, para que a gente enxergue além das nossas necessidades, que a gente olhe para o vizinho, que a gente olhe para o colega de trabalho e entenda que cada um precisa de uma forma diferente, Senhor, dessa semente. Às vezes o que um precisa é somente a confirmação de que o Senhor está lá, olhando, protegendo, guiando, guardando.
e provendo, Senhor, todos os dias. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para que realmente a gente ouça a tua palavra e a voz do outro. Senhor, coloca no nosso caminho aqueles que necessitam de chegar até a ti, que a gente muitas das vezes não enxerga isso, a necessidade do outro. A gente às vezes é muito quadrado nisso, acha que é só uma coisa e não é. A semente plantada, Senhor, que precisamos é a tua palavra, é o teu amor, mas é um afeto, às vezes é um abraço, às vezes é um consolo, né? Às vezes é um arroz que falta na casa de uma família, Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós, que a gente seja essa semeadura na vida das pessoas por onde a gente passar, na porta de um supermercado, onde a gente estiver. Peço, Paizinho, que o Senhor nos mostre o que o Senhor deseja que a gente plante, seja uma oferta, uma palavra de encorajamento, um gesto de amor, um tempo dedicado a falar do Senhor onde estiver, uma oração, um ato de serviço. Dá-nos, Senhor, sensibilidade para ouvir a tua voz e coragem. Coragem, Paizinho, para te obedecer. Que muitas das vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. Então, eu te peço perdão, Senhor, por muitas das vezes te ouvir e não levar aquilo que o Senhor quer, né, através da minha vida. Livra também, Senhor, da gente buscar suas bênçãos todos os dias, querer só receber. Forma em mim, Senhor, um coração parecido com o de Cristo, que encontra alegria em servir, em repartir, em doar. Que a gente compreenda que, como diz o pastor Alan, que a gente é mais feliz em dar do que receber. E que as nossas mãos estejam abertas, Senhor, para abençoar. E que o nosso coração nunca se apegue nas coisas que não são nossas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Lorena, beleza pura. Amém. Bênção demais, é sobre isso mesmo, Lorena. Glória a Deus, aleluia. E eu gostaria, então, 7h35, temos 5 minutos, de terminar essa leitura aqui, para que nós pudéssemos estar com ela inculcada na nossa mente hoje, trazendo para o nosso coração. Porque, como a Lorena bem orou, não adianta a gente ouvir e não obedecer. Nós precisamos ouvir, né? Fazer isso, gerar algo no nosso coração que a gente consiga abençoar pessoas, não somente receber, mas também dar, receber e dar sempre. A lei da semeadura é essa, né? Eis que o semeador saiu a semear. E que a gente entenda esse princípio mais e mais. E muitas coisas, irmãos, nós precisamos falar todos os dias. É engraçado, às vezes eu fico pensando assim, nossa, por que a gente vai à igreja há tantos anos, né? E a gente ouve uma palavra e podemos ouvir a palavra quantas vezes for necessário. Mas a cada vez que a gente ouve essa palavra, o Senhor traz uma revelação para nós. E aí, se Ele revela ao nosso coração, e o que eu faço com essa revelação? Eu guardo ela? Eu preciso fazer com que essa revelação venha a ser multiplicada, venha abençoar pessoas, né? E não somente guardar ela para mim no coração. E nós lemos até o versículo 4, a parte A. E ele diz o seguinte: eu vou ler só um pedacinho do 4 aqui. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções das paixões que há no mundo. E é exatamente isso que nos impede, às vezes, de nos tornar bênção. E sim, as coisas do mundo, as paixões do mundo nos engolem, nos tragam. Então, que nessa manhã o Senhor nos livre realmente disso, desse lugar, que a semente lançada na nossa vida, o nosso coração não seja aquele lugar de espinhos que ali logo é sufocada com as coisas desse mundo, né?
mas que o nosso coração seja encontrado nessa manhã como uma terra fértil. Ao ser lançada essa semente, ela venha produzir frutos, e como em João diz, que esse fruto permaneça. O versículo 5 diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude, o conhecimento, e com conhecimento, o domínio próprio, e com o domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação à eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, é sobre isso nessa manhã que eu gostaria de deixar no seu coração, assim, martelando mesmo. Deixa eu mudar aqui um pouquinho, que acho que a luz está incomodando de novo aí vocês, né? E quem vai estar vendo depois. Vou ficar aqui. Aí. Então, que essa palavra venha ser revelada na sua integridade sobre a nossa vida. A gente entende que há um processo. A gente leu aqui que uma coisa vai produzindo a outra, o conhecimento, o domínio próprio, a virtude, a perseverança, a piedade, e tudo isso nós precisamos estar dispostos a obedecer. Para que nós nos tornemos bênção na vida das pessoas, nós precisamos estar dispostos a obedecer. Então, que nós obedeçamos a revelação do Senhor nessa manhã para nós. Que não somente sejamos bênção, mas nos tornemos bênçãos. Não somente queiramos receber as bênçãos, mas as bênçãos recebidas a gente queira compartilhar, a gente se torne essa bênção na vida das pessoas que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe, um bom dia a todos e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Amém?